Olá, seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. E hoje eu abri uma caixa de pergunta no meu Instagram. Se você não sabe qual é o meu Instagram novo, eu estou no quarto por enquanto, é o Real P Figueiredo 04. E a pergunta que eu mais recebi foi: e aí, agora, o Alexandre cai ou não cai? E desde o último Paulo Figueiredo Show, na quinta-feira passada, a gente teve muita novidade e todas elas merecem ser exploradas. Então hoje a gente vai falar, por exemplo, sobre o X recebendo pedidos de informações sobre o Alexandre direto do Congresso dos Estados Unidos e avisando ao Alexandre. O que isso significa? Eu vou te explicar. Mas também eu vou falar sobre o mundo que ontem foi, de certa forma, sacudido. Muita gente ficou nervosa, tensa, com a ideia de que o Elon Musk teria voltado atrás e dito que vai sim cumprir todas as ordens do Alexandre. Saiu uma notícia na Reuters, mas será verdade? A gente vai discutir hoje também. E vamos ver sobre uma visita de parlamentares brasileiros que vai acontecer a Washington. Mas dessa vez é da esquerda. Eles estão desesperados com a nossa articulação e já começaram com a campanha difamatória através de reportagens e uma tentativa fracassada aos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso também. E a gente vai encerrar o programa falando sobre a situação da economia e as manifestações do dia 21 de abril convocadas pelo presidente Bolsonaro. Então é hoje no Paulo Figueiredo Show. Senta o dedo no like, por favor, para esse programa aparecer para todo mundo no YouTube e dá RT no X, né, o retweet, o repost agora no X, mandando também, se você puder, nos grupos de WhatsApp desse programa para os seus amigos e principalmente para os inimigos, porque afinal esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Bom, eu tenho falado aqui, e uma das coisas que a gente vai discutir no programa de hoje é a respeito do X, né? Será que o X vai cumprir as determinações do Alexandre? Será que o X vai contra o Alexandre, vai liberar as restrições como eles proibiram, como eles prometeram, falaram que iam liberar os perfis como o meu para o Brasil inteiro? E aí todo mundo fica se perguntando a esse respeito, porque o X pode cair no Brasil, né? A solução, a consequência imediata disso seria o X cair no Brasil. E aí eu falo para vocês, só está preocupado com isso quem ainda não tem VPN. E eu já disse a vocês que VPN não é mais uma questão de opção, não é mais uma questão de luxo, não é uma questão de ser bonitinho. Vocês vivem em uma ditadura. Vocês tem que ter um VPN. O Elon Musk está dizendo, o Elon Musk está pedindo para vocês terem VPN e muita gente ainda não baixou no VPN. Eu vou dizer que está uma febre de negócio de VPN. Tá? O Brasil foi campeão mundial de download de VPN. Para quem não sabe, VPN, Virtual Private Network, é um aplicativozinho que você instala no seu celular ou no seu computador e ele faz com que crie uma proteção. Você passa a conectar nesse VPN, nessa rede virtual privada, e ela passa a conectar na internet de forma que você navega na internet de forma privada. Então não dá para saber de que país você está acessando, e com isso é legal que você consegue acessar o catálogo Netflix e de outros serviços de streaming de outros países, que às vezes tem muito mais coisa do que no Brasil, mas é mais legal do mundo porque a Polícia Federal não vai poder pedir informações sobre quando você compartilhar hashtag, igual os Twitter Files mostraram. Você vai conseguir acessar os perfis que estão bloqueados. O meu primeiro canal, meu canal que está lá com 1 milhão de pessoas inscritas, inclusive tem aí, nós temos nesse momento de pessoas acessando do meu canal original, Paulo Figueiredo Oficial, e do meu perfil Real P Figueiredo, nós já temos quase 1.000 pessoas. Então tá começando. Eu recomendo um VPN para vocês. É o VPN que eu uso e já usava antes, que é o Proton VPN. É fácil. Se você entrar aqui no link da descrição, você vai baixar o aplicativo para o seu celular, para o seu computador, Android, iPhone, Windows, Mac, tem para tudo. Você abre uma conta, clica nesse link aqui da descrição, cria uma conta rapidinho com informações básicas, aí você aperta um botão e conecta. Você está conectado na internet com privacidade. Ninguém sabe quem está navegando, o governo brasileiro não pode pedir seus dados, porque você compartilhou a hashtag, e se o Twitter cair, você vai continuar acessando, porque você vai estar protegido com VPN. Então não espera o Elon Musk te salvar. Baixa você agora o Proton VPN e retire você as restrições que o Alexandre de Moraes colocou na sua internet. Ele morre de medo, inclusive nos Twitter Files ele diz no processo, se os brasileiros baixarem VPN eu estou ferrado, eles vão acessar o conteúdo mesmo que eu proíba, e é por isso que ele está desesperado tentando pedir para as redes sociais removerem as pessoas no mundo inteiro com base nos termos de serviço.
baixa o link na descrição, tem duas opções, tem algumas opções. Você tem uma opção paga, que no plano de 24 meses custa $4,99 por mês, no plano de 12 meses, $5,99 por mês. Mas se você clicar aqui, ó, eu estou passando, iluminei aqui em cima no cantinho da tela, se você clicar aqui tem uma opção de você se cadastrar gratuitamente. Aí você pode escolher continuar com o free ou usar o Proton VPN Plus, que é um pouco mais rápido, você pode se conectar de vários países diferentes, então você pode acessar mais catálogos, mas a versão gratuita também é muito boa. Eu recomendo a paga, patrocinadores do canal, mas a gratuita também é muito boa. Eles estão, inclusive, impressionados com o desempenho do canal, entraram em contato comigo, assim, nossa, o teu canal tá muita gente baixando VPN por ele. Eu falei, não, o mérito não é meu, não, o mérito é do Alexandre de Moraes e do Elon Musk. Então entre aí no link da descrição e baixem o Proton VPN. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o primeiro assunto que nós temos aqui. Eu prometi para vocês que eu ia discutir sobre quando... Em primeiro lugar, impressionante que já temos... O programa acabou de começar, já temos quase 11 mil pessoas nos assistindo. Então o programa tem, sei lá, quantos minutos a gente tem de programa? 11 minutos, contando a espera, sim, um pouco mais de 6 minutos. E nós já passamos a Jovem Pan em audiência na internet e estamos alcançando a CNN Brasil. Por favor, curtam o vídeo e mandem para mais pessoas. Eu sou uma pessoa competitiva. A pergunta que a gente estava discutindo aqui no início do programa era: quando é que o Alexandre vai cair? Né? E eu recebo isso o tempo inteiro. Eu abri uma caixa de pergunta, procura aí o Real P Figueiredo 04, que você vai achar lá a caixinha de pergunta. Respondi hoje mais de 20 perguntas, e várias delas, das 400 perguntas que eu tinha recebido, umas 100 eram: e aí, quando é que o Alexandre vai cair? Será que o Brasil tem solução? É agora? Vamos resolver? O nosso país vai ter solução? Em primeiro lugar, eu tenho que fazer um ajuste de expectativa. Eu aprendi com um cara meio picareta, mas bem inteligente, que ele me ensinou o seguinte: satisfação é uma conta, onde você tem, pessoal que gosta de matemática, eu gosto de matemática, você tem no numerador, você tem a sua entrega, e no denominador tem a sua expectativa. O resultado dessa fração é a sua satisfação. E eu explico isso em termos práticos. Se você tem uma expectativa muito alta, não importa qual é a sua entrega, a sua satisfação vai ser sempre baixa. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: qual é a minha expectativa em relação ao Brasil? Que o Brasil vai virar os Estados Unidos, que o Brasil vire a Suíça? Não, minha expectativa não é essa, querido. Minha expectativa do jeito do Brasil é que o Brasil volte ao ar de normalidade. E normalidade que eu digo é que nós tenhamos restituídas as nossas liberdades de expressão mais básicas. E eu estou falando da liberdade de expressão, a nossa liberdade de jornalismo, a nossa liberdade de reunião, os nossos direitos humanos. É isso que eu busco para o Brasil agora. Eu não busco a eleição do Bolsonaro, eu não busco que o presidente Trump se torne imperador do Brasil, eu não busco nada disso. Eu só busco que nós, brasileiros, possamos fazer oposição quando houver um regime ruim. Que nós possamos questionar um sistema eleitoral para ele ser aprimorado quando ele tiver que ser questionado. Que nós paremos de ter presos políticos. Isso, para mim, é que é o Brasil tendo jeito. Então, essa é a minha expectativa. Quando eu conseguir atingir isso, eu talvez me aposente, vá morar nas montanhas da Geórgia, até que Deus me chame por uma nova missão. Até lá eu vou continuar na briga que eu tô. A outra expectativa que nós temos que ajustar é a expectativa em relação ao tempo. Ao tempo. Então, vejam vocês, né? Eu botei aqui o filmezinho que fizeram na internet, mostrando a cena do Rocky Balboa. Nós acabamos de acertar o primeiro golpe. Nós estamos apanhando há 4 anos. Justiça seja feita. O Bolsonaro não conseguiu fazer nada contra o Alexandre. Nada. Não conseguiu trazer nenhum desgaste. Até o pedido de impeachment que ele apresentou sobre o Alexandre era uma porcaria, feito por um estagiário do 5º período de direito. Uma coisa horrorosa. Até hoje eu não sei quem fez aquele pedido, mas uma vergonha. Então a gente não conseguiu até hoje gerar nenhum problema. Não havia até nenhum momento o Alexandre era o russo que enfrentou o Apollo Creed, destruiu o Apollo. Talvez o Bolsonaro seja o Apollo, pensando nesses termos. E nós conseguimos agora acertar primeiramente um soco nele que machucou. E estamos partindo para cima. Estamos partindo para cima. Só que esse é um processo, essa é uma luta que vai demorar 15 assaltos. Não é uma luta... Assaltos lembra muito o PT. Mas não é uma luta que vai ser resolvida agora. A gente está no início, a gente está no primeiro momento. As pessoas têm que ter paciência.
A nossa vitória, ela passa por alguns fatores. Um deles é o sistema tornando o Alexandre de Moraes caro demais. Como é que significa isso? Caro demais. Ele precisa, eu chamo de custo Alexandre. Ele precisa começar a ficar pesado para o establishment carregar. Veja, muita gente acha que fomos nós que tiramos a Dilma do poder. Isso não é exatamente verdade, eu já falei isso para vocês. O sistema tirou a Dilma do poder. O sistema se livrou do PT e utilizou o povo para isso. E naquele momento, o nosso interesse se alinhou com o sistema. Eles nunca esperavam que a gente fosse conseguir eleger um Bolsonaro Godzilla e ficaram, obviamente, muito apavorados com isso. A gente vê até pelo diálogo do pessoal da Vaza Jato, né, o quanto que eles ficaram impressionados. Meu Deus, a gente vai acabar elegendo o Bozo, nas palavras deles, dos diálogos dos procuradores. Mas quem agiu ali foi o sistema. Ninguém pode dizer que Eduardo Cunha não era sistema. Ninguém pode dizer que a Rede Globo não estava a favor do impeachment, não estava contra o PT. Lembra do William Bonner apresentando o jornal com aqueles dutos? Eu nunca esqueço isso, aqueles dutos. Todo dia. Era um duto assim, e aí ficava caindo o dólar desse duto, mostrando a propina do PT. Era o sistema. Eduardo Cunha era sistema. Eduardo Cunha era... Michel Temer era sistema. Michel Temer, que levou o Alexandre de Moraes ao STF, era sistema. Então, quem se livrou e quem depois reabilitou o Lula, né, quem se livrou do PT e depois quem reabilitou o Lula, foi o sistema. E a minha esperança para o Brasil, de novo, não é que o Brasil passe a ser uma Suíça, mas é que o sistema se encarregue do Alexandre. Porque ao longo do nosso processo, principalmente quando você sofre de psicopatia, que eu acho que tem um bom indício nessa direção, você, como a sua incapacidade de empatia, ela faz com que você vá cometendo determinados erros quando você é todo poderoso, porque você não tem mais preocupação com a justiça, você não tem mais preocupação com o juízo, você simplesmente vai lá e faz o que você quer para se impor. Então eu acho que vários erros foram cometidos pelo Alexandre. E muitas vezes a gente vai comprando brigas ruins. Eu acho que certas brigas não valeram a pena. Por exemplo, a briga com o Sérgio Tavares, deter o Sérgio Tavares no aeroporto, valeu a pena? O que ele conseguiu com isso? Nada. O que ele achou que ele ia conseguir com isso? Achou que ia intimidar o Sérgio Tavares. O que o Sérgio Tavares fez? Passou a se dedicar ao Brasil e a contar na Europa o que estava acontecendo no Brasil. O problema gerado foi muito maior do que a efetividade da ação. Eu acho que a briga comigo não foi boa pro Alexandre. Para mim também certamente não foi, né? Mas eu acho até que foi num certo sentido, eu explico qual. Mas eu acho que a briga não foi boa pro Alexandre. Olha a quantidade de coisa que eu já fiz aqui. Dá para eu tirar essa onda nesse momento. E estou só começando. Estou só começando. O trabalho internacional nos Estados Unidos, eu garanto, você veja o que eu fiz nos últimos 4 meses, impressiona até os americanos, eles falam, caramba, o grau de consciência que você criou aqui, e Tucker Carlson, e PragerU de novo, e Steven Crowder, e Dinesh Souza, e War Room, Steve Bannon, todos os lugares. E como é que... E Elon Musk, e Congresso, e etc. Valeu a pena a briga? O que ele me impediu? Tá bom, me tirou dos pingos nos is, tá? Bloqueou minha rede social para uma parte da população. Mas a gente continua. O programa de hoje já somos líder de audiência com sobra. Na verdade, estamos ultrapassando a soma da Jovem Pan com a CNN Brasil. Funcionou o bloqueio contra mim? Recentemente, eu conto até para vocês, mandaram um FBI me ligar. Eu recebi uma ligação do FBI. Eu falei, pois não. Não, o governo brasileiro. Eu falei, pô, governo, estou totalmente disposto a cooperar com o governo brasileiro, desde que eles me intimem por uma carta rogatória. Acharam que mandar o FBI me ligar, eu ia me cagar todo na escola. Não tenho medo do FBI, não, gente. Como não sou criminoso, não tenho medo nenhum. Pode mandar o FBI me ligar. Eu vou atender com o maior prazer. Eu falei pro cara do FBI, pô, que maneiro falar com vocês, cara. Pô, cresci vendo vários filmes, adorava Arquivo X. Quase perguntei pro cara se existia ET. Assim,
existem pessoas, e isso o Alexandre precisa entender, que não se sujeitam à intimidação. E não é porque não tem medo de nada. Essa história de, o Paulo Figueiredo não tem medo de nada. Não é que eu não tenho medo de nada. É que eu tenho muito medo de Deus, cara. Muito. Eu tenho um temor, assim, horroroso de Deus. E um dos temores que eu tenho é de que, como diz a parábola dos talentos, é que chegue no final das contas e eu na hora de eu prestar contas sobre os meus talentos, os tenha enterrado. Eu morro de medo disso, cara. Eu acho que eu tenho, se chama, né, o privilégio, né? É assim que o pessoal chama, que eu tenho um privilégio branco. Eu acho que eu tenho vários privilégios. Privilégio de ter tido uma família estruturada, maravilhosa, de ter tido exemplos dentro de casa, pai, avô, maravilhosos, de ter tido a melhor educação possível, passado pelas melhores universidades do mundo, de ter encontrado o professor Olavo de Carvalho no meio do caminho, ter mudado minha formação, o Jordan Peterson. Eu acho que eu tenho o privilégio de estar onde eu estou, privilégio de ter uma condição financeira que me torna menos vulnerável, privilégio de ter tantos apoiadores quanto eu tenho esse privilégio. Agora, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E vão aparecer pessoas assim. São pessoas, e eu acredito nisso, eu falo isso para todos vocês. Eu acho que poderia ter gente virtuosa dentro da Polícia Federal, que uma hora vai se levantar contra isso, vai ter gente virtuosa dentro da imprensa, vai ter, como teve o Michael Schellenberg, como teve o Glenn Greenwald, como tem as pessoas dentro da Oeste. Eu acredito que pessoas virtuosas não vão se curvar. E há um outro componente. Mesmo as pessoas não virtuosas, dentre as pessoas não virtuosas, é importante que vocês saibam que o Alexandre de Moraes não é um cara querido. Ele não é um cara querido. Nós temos, o Alexandre e eu, várias pessoas que o conhecem. Eu não vou dizer que temos amigos em comum, mas várias pessoas que o conhecem. Dizem que ele não é uma pessoa agradável, não é uma pessoa simpática. Não é um cara, querido, bonachão. Eu vou dar um exemplo. O Barroso é o oposto. Eu vou falar sobre os dois aqui. O Barroso é o oposto. O Barroso tem vizinhos aqui, amigos meus aqui em Key Biscayne, no apartamento. O Barroso é um cara que eu tenho vários amigos em comum com o Barroso. E todo mundo fala. Barroso é um gente boa. Fux também. Fux é outro que todo mundo diz que é gente boa. O Alexandre, não. O Alexandre, as pessoas, inclusive, que conheceram ele no passado, nunca dizem que ele é um cara legal. E aí, eu digo para você que você, com o tempo, vai fazendo inimigos. Você tem, de um lado, as pessoas virtuosas que não vão parar, e você tem, de outro lado, os inimigos que esses caras vão fazendo. E um dos exemplos dos inimigos que esses caras vão fazendo saiu na reportagem na Folha de São Paulo. Eu peço para tirarem as crianças da sala. Eu vou ter que abrir aqui Normalmente eu não coloco Folha de São Paulo, tá? Eu estou tendo que colocar aqui. Peço desculpas aqui, obséquio aqui a vocês, porque se vocês assistiram o eclipse solar, botem esse óculos do eclipse agora para ler a reportagem da Folha comigo, mas tem que ser a Folha, porque a Folha é que tem o acesso aos ministros do STF. E essa reportagem saiu na Folha de São Paulo de ontem, do dia 15, que é assim: Barroso se indispõe com Moraes e Gilmar e corre risco de se isolar no STF. Barroso é o presidente do STF. E o presidente da corte impôs derrotas aos ministros em ações. E se você for ler a reportagem, você vai lendo a série de tretas que aparentemente vem acontecendo entre Barroso, que é o mais ideológico dos ministros, e Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E eu recomendo a leitura dessa reportagem, apesar de ser da Folha de São Paulo, porque a Folha conversa com alguns ministros. E eu não acredito que a Folha seria totalmente capaz de inventar. Se fosse sobre o Bolsonaro, certamente seria inventado, mas a Folha não falaria do STF sem ter alguma coisa aí por trás. A gente não sabe exatamente o quê. Mas eles dizem aqui: ministros relataram à Folha sobre reserva, ou seja, isso foi vazado por algum ministro do STF, repare,
já tem ministro do STF vazando informação de futrica na corte para a imprensa, que a irritação de Moraes ficou maior porque o Barroso teria articulado nos bastidores a mudança de posição de Luiz Fux, que foi decisiva para o resultado do julgamento, está falando aqui do julgamento sobre as sobras eleitorais. O presidente da casa é o Barroso, mas quem manda no Supremo Tribunal Federal? Ora, os caras que mais mandam no STF mesmo são o Alexandre e quem tem dado suporte a ele, que é o Gilmar Mendes. Reparem que a declaração do Barroso sobre a treta Musk e Alexandre de Moraes não foi a mesma que simplesmente chamou do Gilmar, que simplesmente chamou o Alexandre de tesouro e etc. Parecia a Dona Florinda se referindo ao Kiko, uma coisa vergonhosa. Reparem, não. A posição do Barroso foi simplesmente, ora, isso é uma página virada, está pegando muito mal isso para minha corte, eu preciso que se pare de falar desse assunto, vamos esperar os autos, porque a gente vai ver, as pessoas falam muito, mas no final fazem pouco, etc, etc. Não há uma defesa do Alexandre nesse momento. Então a gente fica olhando e falando assim, talvez, quem sabe as coisas não estejam assim tão maravilhosas por lá, pelo reino do Xandaquistão dentro do STF. E eu digo isso para vocês porque uma hora os inimigos começam a sentir o cheiro de sangue. Os tubarões sentem o cheiro de sangue no mar. E eu diria que o Alexandre começou a sangrar. E aí todos os adversários que ele foi construindo ao longo do processo, que toleraram ele, começam a reparar, bom, o Bolsonaro já não é mais um problema, ele está inelegível e o PT está no poder. Então, aquela utilidade do Alexandre já acabou. 2, para que a gente vai ficar com esse cara que é um arrogante, insuportável, com o rei na barriga e que está fazendo muita besteira e no final vai acabar expondo a gente para uma situação pior? Eu acho que esse cheiro de sangue começa a ser percebido também pelos editoriais dos jornais. E essa notícia já é de um ambiente muito mais agradável, está lá no site do Paulo Figueiredo Show. Em geral, todas as notícias que eu coloco aqui estão no site do Paulo Figueiredo Show. Eu abri a da Folha para vocês entenderem de onde vinha, era importante ali o contexto, mas essa aqui está dentro do Paulo Figueiredo Show. Porque neste domingo, para quem não observou, os jornais brasileiros começaram a publicar editoriais duros contra o Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo fez editorial contra o Alexandre de Moraes. O Estadão já ia fazendo, o Estadão ele faz um papel ali mais tucano, meio MBL, elite de São Paulo, etc, etc. Mas, vejam, 1 ano atrás isso era impensável. Nós temos Folha e Estadão fazendo editorial contra o Alexandre no mesmo domingo. É o sinal do cheiro de sangue. É o sinal do Alexandre sangrando. Olha, a Folha tá aqui, que também controla o UOL, veículo de extrema esquerda, também Datafolha e tudo mais, disse assim, censura promovida por Alexandre tem que acabar. Ora, então há censura, há o reconhecimento da Folha de censura, mas a Folha não falou nada quando eu fui censurado. Olha, inconstitucional impedir que alguém se expresse nas redes sociais, diz o editorial da Folha. O certo é punir apenas devido ao processo legal. Abre aspas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, com decisões solitárias, olha o isolamento do Alexandre. As decisões não foram sempre solitárias, não, mas vamos lá. Em inquéritos anômalos, inquéritos que são anômalos, e eu estou falando de posições editoriais dos jornais, tá? Conduzidos pelo magistrado e não pelo Ministério Público, o órgão competente, o jornal reconhecendo a incompetência do Alexandre e a ilegalidade do chamado inquérito do fim do mundo. Quando publicaram o inquérito do fim do mundo, não teve uma palavra na Folha. Reinstituiu a censura prévia no Brasil. Ordens secretas, ordem secreta, crime de responsabilidade de Alexandre, proíbem cidadãos de se expressar nas redes sociais. O secretismo dessas decisões impede a sociedade de escrutinar a leitura muito particular do texto constitucional que as embasa.
leitura muito particular do texto constitucional, chamavam, quando a gente lia o artigo 142, de leitura muito particular, mas aparentemente quem tem a leitura muito particular do texto constitucional é o Alexandre. Nem sequer os advogados do banido, aos advogados dos banidos é facultado o acesso aos éritos do grande censor. As contas se apagam sem o exercício do contraditório, nem a razão conhecida, escreveu a Folha. É claro que eles fizeram a ressalva. O Red, não, mas tem que ver o 8 de janeiro, os golpistas, etc. Mas há, pela primeira vez, uma admissão do jornal mais à esquerda do Brasil. Eles estão rivalizando muito com o Globo. O Globo deu uma guinada à esquerda muito forte nos últimos anos, talvez por razões financeiras, talvez por razões apenas ideológicas, talvez por ambas, mas nós temos pela primeira vez a Folha de São Paulo reconhecendo censura, reconhecendo inquérito inconstitucional, e eu digo para vocês, estes caras, essa passa a ser uma opinião permitida. Por isso que isso é importante. Porque esta opinião era uma opinião marginal, que uma parte, a franja da sociedade podia ter. Entre os meios da elite, essa opinião não era aceita, porque o objetivo principal era retirar o Bolsonaro. Agora nós já enxergamos dentro da Folha de São Paulo a permissão para que se diga que os inquéritos são inconstitucionais, que o Alexandre é um justiceiro, que a censura prévia foi reinstituída no Brasil, que o devido processo legal não está sendo observado, que ele está agindo de forma solitária. Isso é uma novidade excepcional, que merece ser comemorada e até aplaudida, e eu vou falar sobre isso. O Estadão disse, ao contrário do que parecem, o editorial do Estadão, muita gente, é opinião de um colunista. Não. Opinião do Estadão. Tá? Ao contrário escreveu, a legítima crítica ao Supremo. Então agora pode criticar, não é a tática. Eu queria que o Estadão me explicasse qual é a diferença entre crítica e ataque. Eu estou com tempo. Quando é crítica e quando é ataque à instituição democrática? Essa é a pergunta. O que é a crítica legítima? Há alguma crítica ilegítima? Quem decide qual é a crítica legítima e qual é a ilegítima? Mas diz o editorial, ao contrário do que parecem pensar alguns ministros do STF, criticar instituições democráticas não é necessariamente atacá-las ou ameaçá-las. Tampouco exigir sua autocontenção é ser extremista, e demandar que atuem na forma da lei não é deslegitimá-las. Ao contrário, quem faz tudo isso de boa fé quer aperfeiçoá-las, isto é, quer instituições que não sejam ativistas partidárias, arbitrárias, corporativas ou pessoais. É óbvio! É o que nós estamos dizendo. Isso é olha, vocês estão vendo o eclipse, aquele momento onde corpos se encontram e passam a ficar na frente do outro. Vocês estão vendo um eclipse entre o Alan dos Santos e o Estadão e a Folha de São Paulo. Todos nós, os astros estão todos alinhados falando a mesma coisa. Só que vocês estão dizendo a mesma coisa que nós dizíamos há 5 anos, quando começaram esses inquéritos. É um pouco tarde. É um pouco tarde. É muito tarde. Graças à omissão de vocês, muita gente sofreu. Vocês fecharam os olhos para os desmandos e arbitrariedades contra aqueles que vocês gostariam de ver se ferrando. Eu, inclusive. Vocês são cúmplices dessa situação que está acontecendo. Mas, neste momento, o que eu tenho para dizer a vocês é: vai, não peques mais. Nesse momento, o que eu tenho a dizer é elogios. Finalmente, se nós tivermos uma imprensa que se posiciona dessa forma, e a Folha é esquizofrênica, porque ela se posiciona dessa forma e ataca o Elon Musk no mesmo jornal que ela publicou essa posição editorial, o que, beleza, tá tudo certo. Mas se nós tivéssemos jornalismo, nós não estávamos nessa situação. E se vocês se posicionarem, a mídia ainda tem esse poder. O poder de estar no meio, na média. O poder de dizer quais são as opiniões permitidas. O poder de agendar as discussões. E todos são bem-vindos na minha luta por restabelecimento da liberdade de expressão no Brasil.
restabelecimento para todos, do devido processo legal no Brasil, para todos. Eu falo isso com muita tranquilidade, eu sou o cara que defendeu o devido processo legal para o Lula. Eu não sou o Reinaldo Azevedo que defendia uma coisa e no dia seguinte, aliás, tomou uma porrada do Glenn Greenwald no Twitter espetacular. Mas que eu não defendi uma coisa e defendi a outra. O Glenn é um dos poucos coerentes. O que eu defendi é o que eu sempre defendo. Eu também não sou aqueles caras da direita que defendiam uma lava-jato que torturava, vazava para a imprensa com escuta clandestina, com prisão preventiva. Eu não sou esse cara. Eu defendi o processo legal naquela época também. Então agora eu tenho a moral para continuar defendendo o devido processo legal para as pessoas que estão do meu lado, digamos assim. Então, nesse momento, eu quero apenas restabelecer os direitos humanos no Brasil. Depois a gente briga. Depois eu brigo com o MBL, se o MBL tiver alguma relevância. De repente, até lá, eles passam a ter alguma relevância. Parece que o Kim Kataguiri chegou à puberdade até 2 semanas atrás. Eu achei bacana, fiquei feliz. Depois a gente briga com esses caras. Depois a gente briga com todos aqueles da esquerda. Neste momento, a discussão não é esquerda ou direita, ela não é ideológica. E a gente vai falar sobre isso a respeito da live do Elon Musk com o Bolsonaro, a cagada que quase aconteceu. A gente vai falar sobre isso. Mas um outro aliado importante que a gente tem nesse momento, nós estamos aí trazendo aliados. Esse novo aliado hiperpoderoso, essa briga que o Alexandre comprou, que não precisava ter comprado, citamos aqui problemas com o STF, citamos aqui problemas com a imprensa, e ele arrumou problemas com gente muito maior do que isso, que é ninguém menos do que o Congresso dos Estados Unidos. E todo mundo sabe, aqui é público, o trabalho que eu venho tentando fazer, levando e conscientizando o Congresso dos Estados Unidos sobre o que está acontecendo. Eu, de novo, estou indo para Washington daqui assim que terminar o programa. Amanhã vou palestrar na Conservative Opportunity Society, é um café da manhã dentro do Capitol Hill Club, com vários congressistas justamente para falar sobre a situação do Brasil. A gente continua ampliando as nossas frentes, mas uma nova frente foi bem sucedida nessas últimas semanas, porque finalmente o governo percebeu que há uma ilegalidade flagrante em relação ao que o Elon Musk reportou que o Alexandre de Moraes vinha pedindo. Então, circulou nos jornais, de novo, essa notícia do Paulo Figueiredo Show. Se você entrar www.paulofigueiredoshow.com, você tem lá as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, selecionadas por mim e pela minha equipe, tudo que você precisa saber. Se você se cadastrar no site, tem lá uma parte para você se cadastrar gratuitamente. Você vai receber um boletim diário com as principais notícias, se você não tem muito tempo, para você não perder nada. Mas o que diz aqui é que Moraes é notificado sobre o pedido de informações do Congresso americano sobre ações no X. E o que aconteceu, né? Vamos... Cadê? Não era essa aqui a notícia que eu tinha. Era isso aqui. Nós tivemos uma notícia, né, do Global Affairs do Twitter, dizendo que eles tinham sido formalmente intimados pelo Comitê Judiciário da Casa dos Representantes dos Estados Unidos para prover informações sobre ordens do STF relacionadas à moderação de conteúdo. E o X foi lá e respondeu. E o Elon Musk explicou, não só respondeu, aliás, o X, como avisou ao Alexandre de Moraes. Olha, nós recebemos um ofício do Congresso e nós compartilhamos as informações com o Congresso. Nós temos acesso a essa informação? Não. Mas uma das coisas que a gente vai discutir no futuro é a apresentação de um FOIA, um Freedom of Information Act, uma espécie de lei de acesso à informação, pedindo cópia dessas informações apresentadas, porque isso nos interessa do ponto de vista jornalístico. Eu mesmo vou apresentar um FOIA para essas informações. Nós temos esse direito. Tudo que não for absolutamente sigiloso precisa ser repassado. A gente precisa conhecer essas informações. E do que isso se trata, né?
por que isso é importante? O Elon Musk explicou. Os Estados Unidos têm leis prevenindo o X de participar em corrupção que viola as leis de outros países, que é exatamente o que o Alexandre está demandando que nós façamos. Então, o que significa isso? Né? O Alexandre, segundo o Elon Musk, e ele apresentou as provas para o Congresso americano, o judiciário brasileiro fez pedidos ilegais ao X. Fez pedidos ilegais. Medidas clandestinas contra os usuários violam a legislação. Que legislação é essa dos Estados Unidos? Vocês procurem no Google depois. Se chama FCPA. Todo mundo que já fez negócio com os Estados Unidos está acostumado com FCPA. Os americanos têm pavor de fazer negócio no Brasil por causa desse negócio de FCPA. FCPA é a sigla para Foreign Corrupt Practice Act. O que é isso? Né? É a Lei de Proteção contra a Corrupção no Exterior. E é uma lei muito interessante porque ela diz que se você pratica alguma ilegalidade fora dos Estados Unidos, na modalidade de corrupção, você é responsável mesmo estando fora da jurisdição americana. Existe uma discussão, inclusive, se essa lei é constitucional nos Estados Unidos ou não, mas ela nunca foi desafiada na Suprema Corte. Então você passa por alguns pontos, por exemplo, a definição do que é um funcionário público estrangeiro, que está definido no FCPA. Então, se você pegar o FCPA, os juízes e os outros membros do judiciário, eles são considerados funcionários públicos. Então, os pedidos inadequados feitos por eles podem, em tese, como gosta de escrever o Alexandre nas decisões dele, se enquadrar no âmbito do FCPA. Então, medidas clandestinas contra usuários, se tomadas em resposta a pedidos inadequados de funcionários públicos estrangeiros, que violem a lei do próprio país, podem ser interpretadas como ato de corrupção também sob o FCPA. E o FCPA diz que ele requer um nível de conhecimento, e não dos executivos e etc. Então, quando eles têm lá todas as documentações mostrando que eles sabem que as ordens são ilegais, mostrando que as ordens são impróprias, caso eles cumpram estas ordens, eles podem ser responsabilizados pelo FCPA criminalmente. O FCPA pode responsabilizar criminalmente não só os executivos do X, como também o Alexandre. E os membros do judiciário, inclusive os juízes de baixo, que participarem de tais ações. E os policiais federais. Todos aqueles que tomarem medidas inadequadas, participarem desse processo, podem ser enquadrados pelo FCPA. E é isso que o Comitê do Judiciário americano vai verificar. Porque uma vez levantadas essas informações, os mesmos questionamentos podem ser feitos às outras redes sociais, incluindo o Google e o Instagram. Eu tenho certeza de onde isso vai terminar? Não. Mas eu tenho certeza que o Congresso americano vai se debruçar sobre essas informações. E, a partir daí, nós passamos até agora 3 frentes em Washington. Uma frente Estou dando de bandeja para vocês da esquerda, porque vocês simplesmente não sabem contra-atacar. Então, estou explicando para vocês, o Alexandre, alguém manda esse vídeo, explica para ele. Nós estamos trabalhando no Comitê de Relações Exteriores, onde o Chris Smith está absolutamente comprometido a fazer a audiência sobre o Brasil. Ela já foi marcada. Eu só não posso divulgar a data ainda. Eu digo para vocês que será no próximo mês. Então, audiência pública sobre o Brasil, violações de direitos humanos, dentro do Comitê de Relações Exteriores, Foreign Affairs, da Casa dos Representantes. Item 2, investigação aberta dentro do Comitê Judiciário sobre ordens de corrupção internacional do governo brasileiro realizadas pelo Alexandre de Moraes. Item número 3, que nós temos, Comitê de Finanças e o Comitê de Apropriações, para retirada de qualquer tipo de ajuda ao Brasil que não seja ajuda humanitária. E a gente vai falar sobre isso. Tudo isso vai culminar no Brazilian Democracy and Freedom Act, que é a lei que vai estar sendo confeccionada. Eu já vi o primeiro rascunho. Em breve, se Deus quiser, vocês vão ver essa lei que vai criar uma série de medidas para avaliar a situação do Brasil e aplicar sanções no caso de constatação de violação de direitos humanos, que é exatamente o caminho no qual nós estamos indo. Eu
gostaria muito de poder falar certas coisas que eu ainda não posso falar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a briga é grande e nós temos aliados poderosos. Novembro tem eleição, nós vamos saber se a gente vai recuperar a maioria aqui nos Estados Unidos, os conservadores vão recuperar a maioria no Senado, é muito possível, o Senado é mais poderoso do que a Câmara em assuntos de relações exteriores, hoje os democratas dominam o Senado, por isso que a gente não está conseguindo fazer muita coisa lá, e quem sabe, a gente pode sonhar, existe uma chance real de que Trump retorne à Casa Branca. E aí, meu amigo, se vocês souberem o poder que o presidente já tem para sancionar pessoas que violam os direitos humanos, cara, eu vou dizer para vocês. Não é mole, não. Bom, uau, 33 mil pessoas nos assistindo novamente só no canal do Paulo Figueiredo Show, 22 mil pessoas, uma coisa colossal. Nós temos hoje disparado, mais uma vez, mais do que a soma de todos os canais de televisão na internet. Daqui a pouco eu vou chegar até na audiência maravilhosa dos meus amigos do Oeste Sem Filtro. Ainda tem muita gente aqui para assistir. O último Paulo Figueiredo Show foram quase 500 mil de pessoas assistindo no total, uma coisa impressionante. Eu tenho um pedido para essa audiência maravilhosa. Eu vou falar um pouco agora sobre a notícia que saiu sobre o Elon Musk supostamente ter mudado de ideia. Essa notícia que foi veiculada na Reuters. O X reverte o curso e diz ao Brasil que vai comply, que vai seguir todas as decisões do STF, que vai cumprir todas as decisões do STF. Será? A gente vai falar sobre isso em 1 minuto, mas antes eu quero pedir ajuda a vocês, porque eu quero pedir o seu apoio. Porque tudo isso que eu estou fazendo só é possível graças a vocês. Quando eu falo que a mim muito foi dado e muito será cobrado, eu me refiro muito a isso aqui. São as pessoas que apoiam o meu trabalho. Eu não tenho patrocinador, exceto o Proton VPN até o momento, eu não tenho dinheiro de Jorge Soros, eu não tenho nada disso. O que eu tenho? O seu apoio. E são vocês que têm garantido que eu possa pagar advogado, que eu possa pagar viagem. Quem está pagando? Paulo, quem paga a sua viagem para Washington agora? De novo, vai para Washington pela 7ª vez em 6 meses. Poxa, quem paga essa viagem? Eu digo, quem paga essa viagem sou eu mesmo, com o dinheiro das assinaturas das pessoas que consomem o meu conteúdo e as pessoas que apoiam o meu trabalho. E você pode apoiar o meu trabalho. Eu peço que você não deixe esse fardo para outros. Se a gente tem aí 34 mil pessoas nos acompanhando agora nas múltiplas plataformas, se, olha, uma fraçãozinha dessa que 10% fossem meus apoiadores, poxa, eu estava numa situação bem mais tranquila do que hoje. A minha vulnerabilidade hoje é financeira. Eu sangro todos os meses. E o Alexandre sabe disso. Até quando esse cara vai conseguir sangrar? Você pode me ajudar a reverter isso. Porque eu quero ter milhares de pessoas fragmentadas. Eu não quero depender de uma pessoa só. Eu não quero ter um apoiador. Eu não quero uma Soros Foundation, Open Society, Ford Foundation me doando. Eu não quero. Eu quero eu ser dono. O que eu tenho para vender? O meu corpinho nu, que poucas pessoas têm, algumas até manifestam no site, aí no chat que querem o meu corpinho nu, por enquanto não estou vendendo, e informação. A informação e o meu trabalho é o que eu tenho para vender. E você pode comprar. Tem 2 formas de você me apoiar. Ou você se torna aqui, você clica aqui nessa forma de apoiador, que é essa primeira que a gente está marcando aqui, apoiador, e aí com um pouquinho mais de $5 por mês, eu brinco sempre, a promoção do Big Mac, menos que a promoção do Big Mac, com um pouquinho mais de $5 por mês, você garante o meu trabalho. Eu preciso dessa constância, eu preciso saber que o dinheiro vai entrar. Só ontem eu perdi 10 apoiadores. Você vê, vai saindo, gente, é normal, às vezes as pessoas vão passando dificuldade financeira. Se você não está passando, poxa, pensa um pouquinho se não vale a pena você dar a sua contribuição em relação ao que eu faço. Muita gente consome meu conteúdo de forma gratuita. Você, na verdade, está pagando por isso. Não existe conteúdo gratuito, existe conteúdo pago por alguém. E é por você. Paga pelas pessoas que não têm condições de contribuir, não tem problema. Existe a outra modalidade, que são os meus patronos Gold. Esse, além de ter os benefícios dos apoiadores, que tem artigos exclusivos, voltaram os artigos exclusivos no site, trecho de live exclusivo que estão voltando, desconto nos meus cursos, vai ter turma do Fim da América, se Deus quiser, no mês que vem. Os apoiadores recebem 50% de desconto, os patronos Go recebem tudo isso, mas eles também recebem um grupo de WhatsApp exclusivo dos patronos, onde eu estou lá com o meu celular, participando todos os dias. É o grupo que me pauta, é o grupo onde eu discuto, onde eu sei quais são os assuntos do momento.
E você também tem acesso à nossa reunião de patronos Gold exclusiva. Então nós fizemos a nossa primeira reunião mensal de Zoom, né, Google Meet, semana passada, e agora vamos continuar fazendo. Então eu peço a vocês que considerem a possibilidade, se você está bem de vida, para você se tornar o meu patrono Gold. O patrono Gold custa $50 por mês, ou menos que isso, $500 no plano anual, e se Deus quiser eu vou lançar um patrono Platinum, porque tem pessoas que estão muito bem de vida e que elas podem abrir mão de $50, elas podem para apoiar uma causa que elas consideram, um criador de conteúdo que elas consideram, e também interagir comigo e me trazer informação, porque eu não sou gênio, eu preciso sempre de pessoas boas interagindo comigo. Vamos continuar aqui o programa. Vamos falar agora sobre, será que o Elon Musk pulou fora? Né? Esse é o problema das pessoas que ficam lendo muito jornal. Ficam acreditando na Reuters. Vamos ver aqui a notícia que saiu na Reuters. Falo pra cacete, tem que beber água. Vamos lá. Tá aqui, ó. Notícia que saiu. O X reverteu o curso e diz à corte no Brasil que vai cumprir todas as decisões. Aí tá aqui. Os advogados representando o Elon Musk disseram ao STF que a plataforma de social media vai cumprir todas as decisões da Corte do Brasil eleitoral de acordo com uma carta que a Reuters conseguiu. O documento, que endereçado à Suprema Corte, aparece depois que o Musk disse que ia desafiar as ordens, né? Aí diz aqui, isso marca uma posição do X no Brasil, que disse na semana passada que não era possível controlar as decisões internacionais da companhia. Se a companhia não conseguisse mudar as suas decisões, eles não iam conseguir controlar. E o STF respondeu a esse documento dizendo, olha, eu não quero nem saber, mas eu vou responsabilizar vocês assim mesmo. Mesmo que a decisão ocorra no exterior e que vocês simplesmente estejam cumprindo ordens aqui, eu vou responsabilizar vocês. Mesmo que vocês não tenham poder decisório. E aí diz o documento, como já comunicamos à Polícia Federal, e aí a reportagem cai em contradição, se vocês repararem, porque ela diz que houve uma mudança de posição ao X, mas o X está dizendo, olha, nós já dissemos ao Supremo à Polícia Federal que todas as ordens emitidas pela Suprema Corte e pelo TSE vão continuar a ser completamente cumpridas, né, pela X Corporation. Foi isso que eles disseram. E aí eu pergunto a você e à esquerda, tá? Uau! O Elon Musk deixou vocês na mão e etc, etc, kkkk. E aí eu pergunto para você, será mesmo? Porque eu devo dizer para vocês que eu li a reportagem da Reuters, é a única coisa que a gente tem, e eu não vi nenhuma reversão da posição do Elon Musk. Nenhuma reversão da posição do Elon Musk. Não tem uma fala do Elon Musk a esse respeito. O que eu vi foram os advogados do X no Brasil reiterando a postura anterior deles da Polícia Federal. Como é que eu sei disso? Ora, porque essa sempre foi a postura deles e porque eles dizem, como comunicado à Polícia Federal, já comunicado. Carimbo, pum, fake news. Ora, essa é a posição de obrigação deles, até que o cliente deles instrua o contrário. Era isso que eu esperaria que os meus próprios advogados fizessem. Além disso, eles precisam se defender. Afinal, o Alexandre decidiu que os advogados e os representantes legais do X são responsáveis pelas decisões tomadas pelo Elon Musk. Então, os advogados podem ser perseguidos criminalmente pelas decisões do cliente. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Do proprietário, da empresa, internacionalmente. Então não faria sentido algum que eles antecipassem no processo uma postura futura de possível não cumprimento de uma ordem judicial feita pelo Elon Musk. E o Elon parece ter o seu próprio cronograma para a questão. Ele tem lá o timeline dele, as ideias dele, o caminho que ele quer seguir. Ele não falou que vai fazer isso nesse momento. Isso envolve funcionários, ativo financeiro e muito mais. Ora, a notícia que saiu, e está aqui no site do Paulo Figueiredo Show nesses últimos dias, é que o representante do X do Brasil renunciou ao cargo
Por que ele renunciou? Foi por causa da postura do Elon Musk? Não, foi porque o STF disse que ia prendê-lo pela decisão do Elon Musk. Então é possível que antes de dizerem que não vão cumprir as ordens, os advogados do X renunciem da posição de advogados. E o X fique sem representante nenhum e deixe o STF falando sozinho. Que, na minha opinião, é o que eles deveriam fazer. Ora, todo mundo viu o encontro do Elon Musk com o Milei e há discussão sobre a possibilidade do escritório do X brasileiro ser transferido para a Argentina. Então, isso não é uma decisão que pode ser tomada do dia para a noite de forma irresponsável. Eu brinquei, né, comparando que, poxa, se o Joe Biden tivesse se preocupado com o pessoal lá no Afeganistão antes de sair de forma atabalhoada, que bom que o Elon Musk está tomando essa decisão. Quando ele chegar a hora e falar assim, é agora, aí eu espero que os advogados mudem a posição. Essa notícia é mentirosa, essa notícia que é a notícia da Reuters, essa notícia é uma notícia falsa. Não há mudança de posição. Nenhuma mudança de posição. O X disse, olha, eu não consigo, não tenho controle sobre as decisões internacionais, e 2, o que vocês mandarem aqui a gente vai cumprir. Até que o dono mande diferente, o controlador, e a gente saia. Como fez o representante no Brasil. O que é um coitado, eu já falei. É um coitado. Agora, o que eu estou dizendo, e é importante que vocês saibam disso, é que eu não conversei com o Elon Musk a esse respeito, sou transparente com vocês. Então, é uma especulação minha. Eu não falei com ninguém do X a esse respeito, ao contrário do Felipe Neto. Então, é uma expectativa. Eu tenho a expectativa que o Elon Musk tome essa postura. A postura que ele disse que ia tomar. Não vejo por que ele não tomaria. E se você me perguntar hoje, Paulo, eu já falei isso em outros programas, eu acho que ele vai tomar. O Barroso acha que não. Talvez o Barroso esteja certo, talvez eu esteja errado. Quando que ele vai tomar? Ele vai tomar no tempo que ele achar que tem que tomar. O negócio é dele. Né? O negócio é do Elon Musk, o negócio não é do Paulo Figueiredo. Então, só que a notícia da Reuters é falsa. Isso é para dar uma brochada em vocês. Porque as pessoas estão muito animadas, com razão. E eu digo a você, tem muito ainda, o Elon Musk tem muito papel. Será que se ele for convidado a depor na audiência que o Congresso vai fazer sobre o Brasil, será que ele vai? Eu acho que vai. O Michael Schellenberger, que foi maltratado pela imprensa brasileira de forma injusta, será que ele não vai querer depor no Congresso dos Estados Unidos sobre os Twitter Files ao Brasil? Então, ainda tem muito pano para manga, a gente ainda vai falar de Elon Musk muitos dias, mas não caiam em fake news de Reuters. O Reuters é uma agência de militância de esquerda, não caiam nisso. Vamos adiante, sem barulho, vamos ficar atentos, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, e é óbvio que o Elon Musk não é uma criança e está agindo com responsabilidade dentro dos limites dele. Vou falar do próximo assunto, mas antes eu quero pedir a vocês, a gente vai falar sobre o que agora? Ah, sim, tem uma notícia muito divertida para dar para vocês. Olha que coisa legal. Notícia, de novo, pessoal, peço desculpa, essa notícia é do G1, mas eu vou ter que abrir aqui porque ela é divertida. Já vou falar sobre ela, já vou colocar a notícia do G1 aqui, mas antes eu vou pedir a você que apoie o Fio Diário. Conheça o trabalho do Fio Diário. O Fio Diário está com vários programas legais na grade. Tem o Show da Manhã que eu participo, tem o programa do Andrés, tem o programa do Marco Antônio, tem o programa da Duda, tem o programa das Divas. Agora tem o programa do Daniel Bertorelli, toda sexta-feira no Fio Diário, o Bertorelli falando sobre cinema. O Daniel Bertorelli é um dos caras que mais saca de cinema, cultura, aluno do professor Olavo de Carvalho, uma pessoa muito próxima dele. Então, assim, peço a você que assine o Fio Diário, apoie o trabalho do Fio Diário. Muita gente pede, a gente queria um canal que reunisse todo mundo. O Fio Diário está se prestando a fazer esse papel, inclusive transmitindo o Paulo Figueiredo Show. Tem nesse momento 7.000 pessoas, 6.184 pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show pelo Fio Diário. Só no Fio Diário, o Paulo Figueiredo Show já está aí pertinho da audiência da Jovem Pan. No total, aí quase 34.000 pessoas nos assistindo. Então, assinem o Fio Diário, eu vou continuar por lá. Se o canal do Paulo Figueiredo Show cair, eu vou continuar transmitindo pelo Fio Diário, embora eu vá continuar pelo Paulo Figueiredo Show também, porque eu sei que cada vez mais pessoas estão usando VPN.
Eu quero falar rapidamente ainda sobre 2 temas aqui. O primeiro tema é esse aqui, sobre o contra-ataque da esquerda. A gente não tem a expectativa de que a gente vai fazer tudo o que a gente está fazendo e a esquerda vai ficar calada. Eles estão um pouco desesperados. Eu confesso a vocês que eu estou naquele momento do Galvão, sentiu. Né? A ação deles para impedir que a nossa audiência fosse feita na Comissão Tom Lantos, lá no Congresso, mostrou para mim que eu tinha, naquele momento, acertado um nervo. Quando eu vi que eles impediram, quando eu vi que eles chamaram a atenção lá do capacho dele, que é o McGovern, do amiguinho do Foro de São Paulo no Congresso, para impedir a Assembleia de acontecer, eu falei, sentiram. É aqui que dói? Então é aqui que eu vou bater. Quem gosta de lutar sabe que é assim. Quando a gente vê que um adversário está protegendo muito uma posição, às vezes uma costela, às vezes um ombro, às vezes um lado do rosto, a gente repara, é ali que a gente tem que bater. E foi isso que a gente começou a perceber. Agora, não significa que eles não vão tentar contra-atacar. E um desses contra-ataques é claro, a carta deles. E eu falei isso naquele momento do 8 de janeiro, um dos motivos pelo qual eu fui desesperadamente para a TV pedir, chamar as pessoas que estavam participando do 8 de janeiro de estúpidas, e de fato foram estúpidas, apesar de eu defender os direitos delas, pelo resto das vidas delas, elas foram estúpidas, eu acho que esse momento prova isso, né? Contra tudo e contra todos, eu chamei a audiência e as pessoas que estavam indo para a manifestação pelo Brasil com boas intenções de estúpidas. Eu sei que a carta que eles sempre puxam, que está inclusive nos editoriais da Folha, do Estadão, é a carta do 8 de janeiro. Aquele momento onde as instituições, finalmente, tudo aquilo que eles diziam que ia acontecer, que as instituições estariam em risco e que o golpe aconteceria, ali foi materializado com depredação de prédio público. É uma cópia do 6 de janeiro americano. E por isso que eles estão tentando puxaram a carta do 8 de janeiro para arrumar uma desculpa para ir para o Capitólio nos Estados Unidos. Diz a notícia aqui, ó. Comissão americana que investiga o ataque do Capitólio convida grupo que investiga ataques de 8 de janeiro para a agenda nos Estados Unidos. Tem um monte de mentira nessa reportagem. E eu já vou falar muito sobre ela. Senadores e deputados federais brasileiros viajam no final de abril por uma série de encontros que tem como objetivo troca de experiência de investigações. Então vamos lá. A Comissão do Congresso dos Estados Unidos que investiga o ataque do Capitólio convidou o grupo que investiga a tentativa de golpe de Estado de Brasília para a agenda no país. Um encontro com o tema trocas de experiências na defesa e no fortalecimento da democracia está previsto para o dia 2 de maio no Capitólio. O convite, feito pelo deputado Jamie Raskin, segundo carta que o blog teve acesso, quer se reunir para uma discussão da defesa da democracia baseada nas experiências das comissões parlamentares. Então, vamos por partes. Ambas as comissões já foram encerradas. Essa comissão, inclusive dos Estados Unidos, teve o seu relatório desfeito por uma nova comissão de investigação, quando os democratas perderam. Não há convite nenhum. Isso é uma mentira. São os picaretas. O que há é esse deputado que fez parte da comissão, Jamie Raskin, não convidando a comissão que investiga o 8 de janeiro, porque a comissão que investiga o 8 de janeiro, a CPMI do 8 de janeiro, também já foi encerrada. Isso é uma falcatrua. Isso aqui é uma picaretagem. O que aconteceu aqui nessa história? Um deputado de esquerda americano, um putinho, que não comanda nada, resolveu chamar os amigos deles de esquerda. O Jamie Raskin, que é um esquerdista, assim, por nível Coreia do Norte, resolveu chamar a pedido da esquerda. Eu não tenho dúvida que o Washington Brasil Office, aquela ONG financiada internacionalmente, parceira dos grupos de esquerda, teve uma ação nesse negócio. E nesse ponto eles contam com uma estrutura maior que a gente. Mas não tem nada. Isso aqui, ele chamou Jandira Fegali, não sei o que, Henrique Vieira, aqueles caras todos nojentos do PT, do PS, Elisiane Gama, PSD. Aí diz assim, além, eles vão encontrar com o pessoal da OEA, não nenhuma surpresa aqui, porque o pessoal da OEA recebe a gente também, justiça seja feita, e com o Departamento de Estado americano, o mesmo Departamento de Estado americano que permitiu o golpe dado pelo Alexandre de Moraes, que agiu para que o resultado da eleição brasileira não pudesse ser contestado. Esse Departamento de Estado americano vai encontrar a coluna aqui do G1, tá aqui, não foi assinado por ninguém, a reportagem não foi assinada,
A reportagem não está assinada por ninguém, está assinada apenas pelo G1. Mais um carimbo. Bum! Fake news. Fake news. O efeito é absolutamente zero. Agora, o que é muito legal de observar nessa história? Reparem, o G1 foi aqui. Nós fomos recebidos pelo membro mais antigo do Congresso, presidente da Comissão Tom Lantos de Direitos Humanos, não foi um deputadinho de quinta categoria. Nós fizemos reuniões com, eu não vou nem lembrar todos aqui, Ralph Norman, Bill Huizenga, John Mulliner, McCormick, que mais? Marjorie Taylor Greene, eu nem me lembro todos os deputados que nós tivemos, tem até alguns cartões aqui, aqui ó, vamos lá. Andrew Clyde, que mais? Tem um monte de gente aqui. Aqui, ó, McCormick. Tem um monte aqui de cartão. Eu tenho até que organizar essa porcaria. E gente da Comissão de Relações Exteriores. O Chris Smith, além de presidente da Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, ele é o presidente do Comitê de Direitos Humanos, do Subcomitê de Direitos Humanos do Comitê de Relações Exteriores. É o membro mais antigo do Congresso. O G1 não falou nada. A gente fez uma coletiva de imprensa, depois da audiência ter sido barrada, a gente fez uma coletiva de imprensa no House Triangle, o ponto mais nobre, que todo mundo quer fazer coletiva de imprensa, com um membro do Congresso dos Estados Unidos, esse cara que eu citei, acusando o Brasil de desrespeitar os direitos humanos, dizer que o Brasil é uma ditadura na mão do Moraes. Silêncio da imprensa. É muita vagabundagem. É muita vagabundagem. Então, a imprensa, o contra-ataque deles, a tentativa de articulação dos Estados Unidos, não vai servir para nada. O que serve, e eu garanto a vocês, o que serve é o bafafá que a imprensa cria a respeito desse assunto. Quando nós vamos, o que a imprensa faz é essa canalice aqui. Como Eduardo Bolsonaro, isso aqui é agência pública, já vamos falar sobre a agência pública. Como Eduardo Bolsonaro e comitiva articulam com parlamentares dos Estados Unidos punições para o Brasil. No início de março, uma comitiva de brasileiros capitaneada por Eduardo Bolsonaro, há controvérsias, passou cerca de uma semana em Washington, porque o Eduardo era apenas um dos vários parlamentares que estavam lá, e não foi ele que marcou as agendas, passou uma semana em Washington para angariar apoio político e tentar convencer parlamentares republicanos que o Brasil não é mais uma democracia. Correto. Eles defendem, por exemplo, que os Estados Unidos aprovem uma lei para penalizar as autoridades brasileiras sob a justificativa de violação de direitos de conservadores. Direitos conservadores. Minha filha, Lara Scofield, deixa de ser burra. Que diabo, que direito de conservador? Não existe direito de conservador, minha filha. Existe direito humano. Direito conservador é igual... Eu sei que vocês não pensam assim, mas direito de conservador e direito de comunista é o mesmo. Não existe direito dos conservadores. Ninguém aqui, eles falam aqui, McGovern, que afirmou que os Estados estão usando o Congresso para apoiar negacionistas eleitorais da extrema-direita que tentaram um golpe no Brasil. Vocês veem como esse McGovern é um militantezinho de quinta categoria. Tem aqui também. Agora, se vocês olharem aqui, Ludmila Grillo, várias pessoas, até o Alan dos Santos estava ali conosco. Isso aqui é no gabinete do Bill Huizenga, eu acho. Então, assim, é uma loucura. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa, né, o comentarista Paulo Figueiredo, que acompanhou os políticos bolsonaristas lá, chegou a apresentar durante a transmissão ao vivo do seu canal no YouTube um documento que seria a lei proposta por Smith. Um pouco do que a gente está desenhando como resolução do Brasil. Eu não disse que essa é a lei. Deixa de ser burra de novo. Pô, mas não pode ser tão burra. Eu apresento um documento e digo que é um pouco do que a gente está desenhando. E mostro um dos documentos que a gente está usando como inspiração. Claro, já existem outras leis, a gente não vai inventar a roda. Aí ela lê, conseguiu ler o documento, eu mostrei na tela para vocês. Trata-se do HR bababá, que é o projeto feito para sancionar a Nicarágua. Repito, o projeto de lei vai ser apresentado. Um projeto sobre o Brasil só tem uma coisa, minha filha. Tem duas coisas. A primeira é a seguinte: nenhum parlamentar brasileiro tem porra nenhuma a ver com isso. Laura Scofield. Nenhum agência pública, nenhum parlamentar brasileiro me ajuda nesse processo. Nenhum. Não tem um que me ajude. Nenhum. Eu tô sozinho nessa briga.
Quem está defendendo sanções sou eu. Joga no meu CPF, Lara Scofield. Não tem Eduardo Bolsonaro. Nunca troquei uma palavra com o Eduardo Bolsonaro sobre esse tema. Pelo contrário, a posição dos deputados é: a gente não vai defender sanções. A gente vai explicar, contar a verdade sobre o que acontece no Brasil. A gente não vai defender sanções. Eu falo, mato no peito. E as sanções não são contra o Brasil. São contra o governo brasileiro e os agentes do governo brasileiro que estão violando a lei. A lei internacional, os direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Constituição Brasileira. E vai acontecer. Senta e chora, Lara, porque eu vou apresentar, eu estou dizendo aqui no ar, marque as minhas palavras, eu não, o Congresso americano vai, eu vou trabalhar para isso o quanto que eu puder. O Congresso americano vai apresentar um projeto de lei, o Brazil Democracy and Freedom Act, o nome vai ser alguma coisa do tipo, criando, inclusive, o milicada que me acompanha, inclusive interrompendo a cooperação militar com o Brasil. Qualquer transferência de equipamento, claro, o governo americano não pode transferir equipamento para um governo tirânico, porque amanhã esse equipamento é usado contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Isso foi feito na Venezuela. Então, procura lá o Verdade Act, que é o da Venezuela, outro que também está sendo utilizado como inspiração. Procura, pesquisa. Eu estou indo para Washington para tratar, inclusive, disso também. É meu direito, eles são meus representantes. São meus. Eu moro num lugar onde eles determinam as leis. E eu vou tentar. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Zero. Outra, terceira do dia. Fake news. Agora, por que é fake news? Que isso aqui não é uma reportagem. Isso é o que se chama de hit piece. Isso aqui é um vômito militante de uma militante. Olha as outras. Não sou eu que estou dizendo. Olha as outras reportagens dessa besta quadrada. Olha aqui. Vamos ver aqui. Eu abri as reportagens dela. Vamos abrir. Supremo é o único a contar sobre o 8 de janeiro a quem visita a corte. Ela se queixando que o Congresso não fala sobre o 8 de janeiro, porque o relatório da Elisiane Gama foi uma vergonha. O único que fala é o Supremo. Outro. Bolsonaristas usam vitória de Milei para repetir alegações de fraude e pedir voto impresso. Outra reportagem da Laura. Tô te dando uma moral que você não merece, porque ninguém sabe quem caceta você é na vida. Eu tô te tornando um pouquinho mais famosa, Laura. Tira a onda lá com seus amigos militantes de esquerda. Detalhe, só para você saber, manual de jornalismo, você deveria ter me procurado, já que você falou de mim, você tem a obrigação ética de me procurar para falar sobre mim. Como você não seguiu, eu também não vou procurar para falar sobre você. Eu só simplesmente vou dizer quem você é e vou desmascarar a bosta da organização que você trabalha. Como o governo Caiado escondeu dados sobre a Cognite e espalhou, ou Cognite, sei lá, e espalhou desinformação. Outra, casamento LGBT na mira. Enfrentamento ao STF põe em risco o direito de minorias. Isso são as reportagens dessa Lara Scofield. Agora, não é só ela, não. Quem são esses caras da agência pública? É por isso que eu digo que a esquerda contrata, porque eles têm meios. Esses caras da agência pública, vão lá, tá tudo no site deles, não tem loucura nenhuma aqui. Entrem lá e vocês vão ver que 50% de todo o dinheiro que eles recebem são de fundação privada internacional, dinheiro de ONG internacional. 5% são de cooperação internacional. E 22% são de empresas privadas e 14% de fundação privada nacional. Ou seja, mais da metade da grana que esses caras recebem vem daqui do exterior, pô. Agora quem? Paulo, não vai dizer que de novo é o Jorge Soros. Pô, você parece que fica inventando essas teorias da conspiração malucas. Pô, para com isso. Você fica inventando que os caras estão recebendo dinheiro do Jorge Soros. Você é maluco? Você acha que o Jorge Soros fica dando dinheiro para isso? Eu falo, beleza, abre lá o site da Open Society. Opa, tá aqui, Open Society Foundations, Grants. Quanto que é o Open Society? Pô, rapaz, não é que Centro de Jornalismo Investigativo da Agência Pública recebeu
27 mil dólares, pelo menos, isso é o que eu tenho até agora numa rápido levantamento. 27 mil dólares? Quanto que dá isso aí? Uns 150 mil reais? Do Jorge Soros? Para poder difamar as pessoas, para poder fazer reportagem militante? É mesmo. Ora, não só não é teoria da conspiração, como se você abrir o site da própria agência pública, olha quem está lá. Open Society Foundation. Opa, Ford Foundation. Climate and Land Use Alliance. Oak Foundation. Todas as ONGs internacionais. WWF, apoios deles em 2023. Google News Initiative. Meus alunos do curso sabem exatamente quem é Google News Initiative. Desinformante, tá aqui. Todos. NGO Source. Todos os caras. Estão aqui as ONGs globalistas que pagam esses caras. Então, desculpa. Vai todo mundo para PQP. Eu não tô nem aí para vocês. Laura, capricha. Faz mais reportagem difamatória, porque quanto mais você fizer, mais conteúdo eu vou estar aqui pro meu programa. É bom que você vai se tornar famosa. E me manda um e-mail. Meu e-mail está lá no site. Me manda um e-mail se você estiver interessado em apresentar a sua versão dos fatos. Porque aqui, meu amigo, eu não respondo, eu respondo no ar. Vocês não vão operar nas sombras. Eu vou dizer exatamente quem é cada um de vocês e vou chamar a atenção na pessoa física. Não vai ser na jurídica só, não. Vai ser na pessoa física. Eu até abri quem era você, onde é que você trabalhava, dei uma olhada para tentar levantar, mas você é uma jornalista insignificante. Ninguém sabe quem você é. Mas a agência pública foi muito bacana descobrir quem está por trás desses caras e perder um segundinho e apresentar para o público. Vamos tornar a agência pública um pouco mais pública para as pessoas saberem o que vocês são. Vocês não são uma agência de notícias. Vocês são um grupo militante de esquerda financiada por um globalista bilionário que quer projetar a imagem e semelhança progressista dele para o mundo. Então vocês vão ser tratados exatamente assim. Pois bem. O que mais? Peço humildemente que, como eu não recebo apoio da George Soros Foundation, da Ford Foundation, todos esses caras, quem são os meus apoiadores? Laura, eu já vou dar uma dica para vocês. Quem são os meus apoiadores? Seu José da Esquina, Dona Maria, Dona Vera, Dona Regina, o seu Manuel. Essas são os meus financiadores. Nenhum bilionário internacional, ninguém da Open Society, nada disso. Os meus financiadores são simplesmente aqueles cidadãos comuns em casa. E você que quer ser um desses, você que quer ir contra essa turma, você que quer que o jornalismo diferente aconteça, você pode se tornar meu apoiador agora, hoje, aqui no programa. Você pode contribuir, tem um link, tem um cupom na descrição, tá aqui embaixo, é só você olhar. Você com pouco mais de $5 por mês, você faz frente ao Jorge Soros. A diferença é que nós somos muitos. Nós não temos um bilionário, mas nós somos muitos. E se você está um pouco melhor de vida, não precisa estar bilionário igual o Bill Gates, igual o Jorge Soros, igual a Ford Foundation. Você pode se tornar o meu patrono Gold. Meu patrono Gold tem contato direto comigo no nosso grupo de WhatsApp, nas nossas reuniões. Eu tenho feito grandes amigos, tenho descoberto que tem sido uma baita rede de relacionamentos aqui, de um networking, né, como o pessoal gosta de dizer, linguajar de coach. Tem sido uma baita ferramenta de networking. Os meus patronos Gold são pessoas que contribuem com $50 por mês para que o meu trabalho continue. 50, não são 50 milhões, não são 27 mil dólares lá do Soros para a turma do Agência Pública, não. $50 por mês. Mas óbvio que você precisa ser, para estar contribuindo com isso, você precisa ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa estar bem, você precisa estar numa boa condição financeira. Então, esses são os meus apoios. São esses os apoios que eu posso pedir. Peço imensamente que você faça. Vamos falar do próximo assunto? Porque eu ainda quero falar sobre manifestação. Se Deus quiser, agradecendo aí mais uma vez a enorme audiência que nós estamos tendo. Mas eu quero falar um pouco sobre manifestação Lula e Bolsonaro, né? Primeira coisa, final de semana, eu tomei um susto no sábado com a ideia de que ia ter uma live entre o Bolsonaro e o Elon Musk. E essa é a prova cabal de que eu não sou a mente brilhante
que muitos ficam dizendo nos jornais, no Globo News, que eu sou o cara que está, o Master of Puppets, eu sou o cara que está controlando tudo nos bastidores, eu que estou arquitetando tudo. Não, eu estou trabalhando um pouquinho, mas se eu estivesse arquitetando, jamais haveria uma live entre Bolsonaro e Elon Musk. Isso foi uma estupidez. Eu não sei quem marcou até agora, não apareceu o pai da criança, mas foi uma estupidez. Gente com boas intenções, tentando fazer boas coisas, mas absolutamente estúpido. E eu explico por quê. A gente teve a semana inteira, os últimos 10 dias da esquerda, tentando construir a ideia de que existe uma aliança bolsonarista. A Globo News chegou a dizer isso, que o Elon Musk estava agindo para reabilitar a direita, para reabilitar o Bolsonaro. Eu mostrei aqui no programa anterior, ou 2 programas atrás, a Globo News dizendo, não me lembro qual foi, se foi a idiota da Daniela Lima ou aquela outra, menos idiota da Andréa Sadi, mas uma delas dizendo, os bolsonaristas estavam nas cordas e agora o Elon Musk conseguiu o objetivo dele, que era retirar os bolsonaristas das cordas. Eles tentaram conduzir e produzir essa narrativa absolutamente inverossímil. Quando Elon Musk e Bolsonaro passam a fazer uma live juntos, em primeiro lugar, em tese, seria normal. O Elon Musk chamou o Alexandre de Moraes para fazer uma live. É que ele não topou. Eu acho que ele devia topar com o Lula para debaterem a questão da liberdade de expressão. Eu acho que seria muito interessante. O Lula seria menos interessante, porque ele é muito burro, mas o Alexandre seria bacana ouvir os argumentos do Alexandre confrontados com o do Elon Musk. Mas no final das contas, o Bolsonaro, que também esse defende a liberdade de expressão desde sempre, apesar das acusações de que ele implementaria uma ditadura, poderia ter a conversa. Qual o problema? O problema é que ele bolsonariza a questão. Nós tínhamos uma discussão que era Moraes / censura versus Elon Musk / liberdade. No momento em que você inclui o Bolsonaro na discussão, vira Bolsonaro / Musk versus Alexandre / Lula. Então, assim, eu nunca teria dado essa narrativa de bandeja para a esquerda. Nunca organizei um troço desse. Inclusive, trabalhei ativamente o máximo que eu pude para tentar melar, depois que eu soube. Mas acabamos dando... eu não vou dizer dando sorte, que foi uma infelicidade horrorosa que aconteceu com o Irã e Israel. Graças a Deus, as defesas israelenses funcionaram maravilhosamente bem. O problema não foi maior. Mas pelo menos houve uma desculpa aí para que fosse cancelado. Eu faço um apelo à turma que trabalha com o Bolsonaro e ao próprio presidente Bolsonaro, já que eu não falo mais com o presidente Bolsonaro por ordem da justiça, não sei se eu posso ou se eu não posso, na dúvida eu não falo. Não faz isso não, cara. Não faz isso não. Deixa o Elon Musk defender a liberdade de expressão. Eu quero a Folha de São Paulo do meu lado. Eu quero o Estadão do meu lado. Eu quero os ministros do STF do meu lado. No momento em que você entra do lado do Musk, vai todo mundo do lado do Alexandre. Não pode ser tão burro assim. Quando eu falo que é uma dificuldade de estratégia, eu digo porque é isso mesmo. As pessoas têm uma visão muito, muito curta, muito pequena. Onde é que o Bolsonaro, poxa, é extremamente útil? Fazendo o que ele fez agora muito bem. Chamando as pessoas para que elas se manifestem pela liberdade de expressão. Então, Bolsonaro, vamos botar um vídeo aqui, que foi um ótimo vídeo que o Bolsonaro está circulando agora. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial do Rio de Janeiro. No próximo domingo, 21 de abril, às 10 da manhã, estaremos em Copacabana, juntamente com o pastor Silas Malafaia, dando continuidade ao que fizemos no 25 de fevereiro em São Paulo. Um encontro pacífico, onde estaremos lutando pelo nosso Estado Democrático de Direito, pela liberdade de expressão, ou seja, pela democracia. Compareça, é por todos nós, é pelo Brasil, é para o nosso bem. Um abraço a todos, até lá, se Deus quiser. Ficou legal o vídeo. E está correta, a fala do presidente está absolutamente correta. Agora, o povo do meu Rio de Janeiro, eu falo isso como carioca, o meu Rio de Janeiro, precisa fazer por onde agora? De uma forma tão bonita como fez o povo de São Paulo. Porque esse é o momento. Esse é o momento. O Brasil está na boca do mundo. Mais uma manifestação com o cenário do Rio de Janeiro irresistível. Lembre, a primeira manifestação foi notícia no mundo inteiro. A gente precisa continuar, precisa ter esse impacto. E eu acho que essas manifestações só vão aumentar. Só vão aumentar. Uma parte fundamental na desestabilização do regime
atual brasileiro, do regime ditatorial brasileiro, uma parte fundamental para a restituição, para que o establishment faça aquilo que eu disse que no início do programa que eu queria que fizesse, ela tem a ver com a mobilização popular. Uma outra parte fundamental tem a ver com a economia. E nesse momento, as notícias sobre economia, elas não são ruins. Elas são péssimas. Elas são péssimas. Vocês estão acompanhando o dólar, né? Que para mim é uma péssima notícia, porque eu recebo de vocês em real no Brasil, recebo menos. Mas reparem essa notícia aqui de hoje. Dívida bruta já subiu 1 trilhão no governo Lula. Entendam, assim, é que não é fácil conceber. O governo Lula já aumentou a dívida bruta do Brasil em 1 trilhão em 14 meses. Eu estou chamando a atenção para isso desde a discussão sobre o arcabouço fiscal, a falcatrua fiscal, que é o fim da lei de responsabilidade fiscal e do teto de gastos, que o governo Lula já começou com ela. E eu avisei que o mercado era imbecil de acreditar que a Haddad ia fazer déficit zero. 1 trilhão, meu amigo, em 14 meses. Lembrando que dívida, todo mundo que já deveu qualquer coisa, sabe que dívida é bola de neve. Quando ela começa, você não consegue voltar atrás. E agora, o mercado reage mal quando o Lula reviu a meta do superávit. Ah, não, veja bem, nós não, ia ter déficit zero, depois ia ser 1% do PIB, no final ia ser 100 milhões, mas na verdade foi 230, agora esse ano, mas nesse ano vai. Não, agora vai, agora 2024 tem déficit zero, 2023 não teve, mas 2024 teve. Na verdade, passou agora para 2025. Aí, meu amigo, você tem que ser muito trouxa. No grau de trouxice do mercado financeiro, que muito disso me engana que eu gosto, tá? O primeiro ano de 2023, se acreditar no PT, você podia falar, os caras têm a imagem do PT ainda da época do Lula, acham que a Dilma foi uma coisa por fora, é muita burrice, mas vamos lá. Depois, por 2024, quanto que vai ser o déficit esse ano? 300 milhões? Bilhões? 250? Quanto vai ser? Eu apostei 300 no início do ano, vamos ver, posso estar enganado. Marque aí a minha aposta. Eu apostei 200 no ano passado, o mercado previa 100. Eu apostei 200, deu 230. Alguns falam 250. Para esse ano, eu estou apostando 300. Teve uma super arrecadação no início do ano, vamos ver. Eu estou apostando 300 de déficit. E agora eles estão prometendo que para o ano que vem eles vão sair de 200 para 300 para déficit zero em 2025. Ora, se você acreditar nisso, cara, juro para você, porra, acredita em esquema de pirâmide, acredita em, Papai Noel, acredita em qualquer coisa, cara. Não tem mais explicação. E é óbvio que o efeito disso já é o dólar subindo para 5,28, o maior desde março de 2023, quando a gente estava ali no momento tenso do Brasil, e o pessoal já está falando em dólar 5,50. Eu espero que não. Estou na torcida para que não. Mas o fato é que o real já supera o peso argentino de desvalorização. Então a Argentina, que estava numa situação merda de dar gosto, entrou o Milei, e o Milei está conseguindo abaixar a Selic da Argentina, começando a controlar a inflação, a gente já tem melhoras na inflação, e o Brasil está indo na direção oposta. Não é possível que o cara não perceba que o liberalismo econômico salva a economia e que essa bosta que esses caras fazem destrói a economia. Não é possível que não perceba. As notícias são horrorosas. Então, como eu disse, né, é uma luta muito longa, muita gente só vai entrar nessa luta agora que está vendo a economia se deteriorando, ainda está no início, é só o princípio das dores, tá? Mas essa luta é uma luta longa. O Alexandre não vai cair, a pergunta que vocês me fizeram na caixinha, a pergunta com que eu abri o programa, o Alexandre não vai cair agora, a gente tem um processo que é um processo longo. A gente ainda vai apanhar 15 rounds. Eu estou preparado para isso, eu vou até o fim. E vocês? Vocês vão até o fim? Eu estou dizendo que a gente está vivendo um bom momento. É um bom momento. É hora de ir para as ruas. É hora de ir para as ruas no dia 21. É hora do Rio de fazer o Rio de Janeiro fazer mais bonito do que fez São Paulo, porque o Rio é bem mais bonito que São Paulo, vocês que são de São Paulo que me perdoem. Saudade. Espero um dia poder voltar à minha cidade natal.
Por enquanto, eu embarco para Washington daqui a... Tem que ir para o aeroporto daqui a 3 horas. Vou continuar em frente. Vou apanhar muito. Ainda sei que vou apanhar muito, mas a gente vai em frente. Porque se Deus é conosco, né, quem será contra nós? E toda a glória é dele. Muito obrigado à audiência, muito obrigado àqueles que me apoiam. Eu peço a vocês também que se inscrevam no canal. 40% das pessoas que assistem o programa não se inscrevem no canal do Paulo Figueiredo Show. Isso é triste. Então se inscrevam no canal. Às vezes você acha que está inscrito, mas você estava inscrito no meu outro canal que está bloqueado. Se inscreva no canal do Paulo Figueiredo Show. Eu e o Fio Diário estamos numa disputa de ver quem chega a 300 mil inscritos primeiro. Meu canal do Fio Diário. O canal do Paulo Figueiredo Show, o canal do Fio Diário. Mas eu estou torcendo pelo Fio Diário também. Eu quero que o Fio Diário chegue a 300 mil inscritos, então se inscreva no canal deles também. Pessoal, até quinta-feira. Quinta-feira eu já estou de volta no estúdio, fazendo o programa aqui. Eu sou um garoto de programa, essa é a minha sina. Nos vemos lá. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América.